Oi galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal de Física. Hoje veremos o assunto sobre eletromagnetismo, tá? Nessa primeira aula iremos verificar os conceitos de campo magnético, tá? A gente vai dividir em duas aulas, tá? Duas aulas teóricas e duas para a resolução de exercícios, tá bom? Então acompanha aí que a gente vai iniciar o curso, tá? Vou dividir a tela com vocês. Então vamos lá. Então vai só, gente. A história da humanidade, né, dos seres humanos, né, eles, com o passar do tempo, eles verificaram que algumas pedras, alguns materiais, eles tinham uma propriedade de atrair o ferro, tá? Ou outras pedras semelhantes, tá? Não se sabia o que era, né? Então se passou a chamá-las de ímãs, tá? Os ímãs naturais, né? Aquelas pedras que possuíam propriedades magnéticas, tá? Hoje em dia a gente sabe que essas pedras possuem em sua composição o óxido de ferro, certo? A nossa magnetita, tá? Que é um ímã natural, tá? Claro que hoje em dia, com o desenvolvimento da ciência, se usa muito ímãs artificiais, né? Que são materiais que são imantados e aí passam a possuir a propriedade magnética, tá? Então, essas pedras receberam o nome de ímãs e as propriedades que se manifestam espontaneamente na natureza foram denominadas fenômenos magnéticos. Então, vamos analisar que fenômenos são esses que a gente vai estudar. Então, o primeiro fenômeno, certo? O princípio, né? Fazendo analogia lá com os princípios da eletrostática, ele fala: quando você coloca um ímã em contato com fragmentos de ferro, claro que são uma limalha, né, de pequena massa, nota-se que esses não aderem a ele em toda a sua extensão, tá? Então imagina a figura aí, você tem um ímã em barra, tá? Então essa limalha de ferro, ela fica concentrada nas extremidades, que eu vou chamar de polos, né? Lá na eletrostática a gente chamou de polo positivo e polo negativo. Aqui em magnetismo eu vou chamar de polo norte e o polo sul. Tá? Então tudo aquilo que você viu para polo positivo, a gente vai trazer para polo norte. E tudo aquilo que a gente viu lá em polo negativo em eletrostática, a gente vai ver aqui em polo sul. Tá? Então o primeiro fenômeno, que essa limalha de ferro ela adere ao ímã nas extremidades, nos polos, polo norte e polo sul, tá? O segundo fenômeno é que se você puder suspender esse ímã e deixar ele livre para se movimentar, livremente, ele vai assumir aproximadamente, tá, a direção norte-sul geográfica do local. Por que aproximadamente? Quem sabe que existe um desnível, né, um ângulozinho, né, entre o alinhamento da Terra, tá? Então, ele não é exatamente por conta dessa declividade aí, né, angular que você teria aí no caso, tá bom? Então lá, então denomina-se polo norte, N, está pintado na figura de vermelho, a região que se volta para o norte geográfico, e polo sul, a outra. Tá? Isso é convenção, tá, gente? É só questão de tentar facilitar. E a primeira aplicação prática que a gente tem nesse princípio é a bússola. Né? A bússola é um instrumento de, de localização. Claro que a bússola sozinha não vai lhe salvar de nada. Né? Você vai precisar de um mapa e a bússola. Tá? Então a bússola ela lhe dá a orientação conforme o magnetismo dos polos terrestres, tá bom? Então, seria a primeira aplicação prática dos fenômenos magnéticos. O terceiro
fenômeno é a questão da atração de polos de nomes contrários. Ou seja, imagina aí a figurinha do lado esquerdo, você tem aí, né? Você tem aí, ó, um ímã, e aí você vai aproximar o polo norte desse ímã próximo do polo norte da agulha. Como são polos de mesmo nome, vai existir a repulsão. Exatamente da forma análoga com o que acontece na eletrostática. Cargas de nomes idênticos se repelem. Polos magnéticos de nomes idênticos se repelem. Idêntico. Tá? E o caso contrário, quando são polos de nome inverso, né? Contrários, existe a atração. Né? No caso aí você teria a atração da agulha, certo? E essa agulha, né, ela é base para a questão da bússola, né? Às vezes ela é imantada, você encosta um ímã nela aqui e ela passa a ter uma certa propriedade magnética por um certo tempo. Aí a quarta o quarto e último fenômeno é a questão da inseparabilidade de seus polos. Né? Então, se você pegar um ímã, né, o ímã aqui de cima, e você dividir ele ao meio, vai surgir automaticamente um polo norte e um polo sul. Ou seja, você não consegue isolar os polos. Né? Sempre que você realizar uma seção aqui, vai surgir um novo ímã, né, com dois polos. Tá? Um polo norte e um polo sul. E aí você vai de uma maneira sucessivamente. Tá? Então é impossível você isolar os polos. Tá? E aí você pode até fazer analogia aqui, né? Você pode sair fragmentando até chegar no ímã elementar. Certo? Você pode comparar com a carga elementar, ímã elementar, que seria a menor parte, né, que poderia ser divisível. Tá? Então, os quatro fenômenos, a questão que a limalha de ferro, a existência dos polos magnéticos, dois polos magnéticos distintos, um polo norte e um polo sul. A questão que o polo, os polos de nome idêntico se repelem, nomes contrários se atraem, né? O item referente à inseparabilidade, né? Você não consegue isolar os polos de um ímã, tá? Então esses são os quatro itens referente aos fenômenos magnéticos que a gente analisa, beleza? Vamos lá. Dando sequência aqui, né? Vamos introduzir o conceito de vetor indução magnética, né? A gente vai chamar o vetor B, tá? É uma analogia ao campo elétrico, tá? Então, de uma maneira bastante parecida, certo? O que a gente aprendeu para campo magnético, certo? A gente vai conseguir usar para tentar entender a indução, o vetor indução magnética, que a gente chama, né, carinhosamente de campo elétrico, tá? Então, por se tratar de um vetor, eu preciso garantir e informar três características. Primeiro, eu preciso informar a direção do vetor B, tá? O sentido do vetor B e a intensidade, tá? Então, vê lá. Então, para você informar a direção do vetor B, né, no ponto P, né, é exatamente a direção definida pelo eixo norte e sul. Né? É essa direção aqui que é a minha direção do meu vetor. O sentido de B é o sentido para o qual o polo N da agulha magnética aponta. Então, no nosso caso, para onde apontar o polo norte é para onde está apontando o campo magnético. Tá? Claro que a gente vai aprender aqui, né, a regra da mão direita, que ela vai informar para a gente o sentido do campo. Tá? Tanto o sentido do campo quanto o sentido da força.
E a terceira é a intensidade B, né? O valor numérico do campo magnético, né? Ele é determinado através da força magnética que age numa carga elétrica lançada, certo? Então, qual é a diferença aí? Para existir força magnética, tá? Eu preciso de três coisas, tá? Primeiro, eu preciso do campo magnético, ok? Ok. Segundo, eu preciso de uma carga elétrica. Só que essa carga elétrica, ela precisa estar, uma carga de prova, ela precisa estar em movimento no interior do campo magnético, tá? Diferentemente de força elétrica. Para ter força elétrica, o que eu precisava? De campo elétrico e uma carga elétrica. Essa carga elétrica poderia estar até parada, que existiria a força elétrica. No nosso caso aqui, eu preciso ter, além da carga elétrica, a carga de prova, Qzinho, eu preciso que essa carga esteja em movimento, ela seja lançada no interior do campo magnético. Beleza? Mas hoje a aula de hoje não é para ver força elétrica, força magnética, é apenas a origem, o campo magnético. Tá? Então a gente já sabe como verifica a direção, que é a direção definida pelo eixo norte e sul da agulha magnética. O sentido é dada pelo polo norte da agulha e a intensidade é dada através da força magnética. Tá? Beleza? Vamos lá, vamos seguir, tem muita coisa para a gente ver. A unidade no Sistema Internacional de Indução Magnética, vulgo campo magnético, é o Tesla, tá? Em homenagem ao físico croata Nikola Tesla, tá? Então, Nikola Tesla, inclusive, tem até uma fábrica de automóveis, de carros elétricos, Tesla, que é em homenagem ao companheiro aí da física, tá? Vamos lá, tá? Isso é só para vocês terem. Outra unidade de intensidade do vetor indução é o Gauss, tá? Representado pela letra G maiúsculo. Essa unidade é mais antiga, tá? Existe uma relação entre Tesla e Gauss, que 1 Tesla corresponde a 10 elevado a quarta Gauss, tá? Então é somente uma conversão de unidades, né? Então 95% das questões você vai encontrar o Tesla, tá? E uma pequena quantidade reduzida, questões mais antigas, ele pode pedir em Gauss, tá? Mas é só verificar que um Tesla corresponde a 10.000 Gauss. Linhas de indução, tá? Lembra que lá em eletrostática nós vimos linhas de campo, tá? Então aqui é linhas de campo magnético, vou chamar de B, tá? Então o que acontece? Em um campo magnético chama-se linha de indução toda linha que em cada ponto é tangente ao vetor P. Então se você tem em cada ponto, eu tenho um campo magnético diferente. Eu posso até ter o mesmo valor, tá? Mas eu posso ter uma direção diferente. Tá? Então, essa mudança de direção, eu tenho um novo vetor. Então, se eu pego todos esses pontos, certo? E pego a tangente em cada ponto e ligo esses pontos, eu teria a minha linha de indução. Tá? A grosseiro modo, eu posso dizer que seria a representação gráfica da variação do vetor indução. Tá? Ou seja, eu estou representando de que forma o meu campo magnético ou indução magnética está se comportando em cada ponto. No ponto P1, eu tenho a indução B1. No ponto P2, eu tenho a indução magnética B2. No ponto P3, eu tenho B3. Tá? Então, se eu pego em cada ponto a tangente, em cada ponto, eu tiro aqui a minha linha de indução. Tá? Claro que essa variação é dada pela soma vetorial, tá? De todos os pontos.
Só para dar um exemplo, né? As linhas de indução saem do Polo Norte e chegam ao Polo Sul, da mesma forma que era lá na eletrostática, né? Onde você lê Polo Norte, lá a gente falava em polo positivo, né? As linhas, elas nascem, né? Elas divergem do Polo Norte e elas convergem, né? Ou morrem no Polo Sul, tá? Isso por convenção, tá, gente? Tem uma convenção. Tranquilo? Então, na letra A aí, ó, do gráfico da figurinha, você tem a representação do ímã em forma de barra, tá? E à direita da tela, você tem o famoso ímã em forma de ferradura, tá? Então, no caso aqui, você teria um campo magnético uniforme. Ok? Beleza, vamos seguir. Por enquanto, são apenas conceitos básicos, tá? Aí começa a surgir coisa interessante, né? Em 1820, né, o dinamarquês Ørsted, ele descobriu que a corrente elétrica, quando ela atravessa um fio condutor, ela produz um fenômeno magnético. Então, se ela produz um fenômeno magnético, de que forma? Você aproximava uma bússola e acionava um circuito, ele verificava que a bússola sofreria um desvio. Então houve um fenômeno magnético de interferência, né? Por isso que vocês, quando vão andar de avião, né, eles pedem para não usar os equipamentos, né, para não dar conflito no sistema de navegação do avião, né, da aeronave. Tá? Claro que hoje em dia tem já certas tecnologias que conseguem bloquear, né, e essa interferência ela é bastante reduzida. Tá? Mas você pode ter o exemplo, por exemplo, de dentro de um eletroduto você passar uma fiação elétrica e uma fiação do seu telefone. Tá? Então aquele campo magnético que o fio gera vai interferir na qualidade do som. Você pega o telefone, você vai escutar um chiado, né? Então às vezes pode ser que está passando pela mesma tubulação e está dando uma interferência do campo magnético gerado pelo fio condutor, tá? Que está no mesmo caminho, ok? Vamos lá, então vou mostrar aqui uma simulaçãozinha, certo? De como é a experiência Ørsted. Tá? Então, mas você tem aí um circuito fechado e uma bússola, tá? Aqui você tem uma bússola. Quando o circuito está aberto, a bússola está apontando para a posição. Na hora que você aciona o circuito, na hora que você fecha o circuito, o que você percebe? Que o meu desvio, né, a minha bússola, ela sofre uma mudança. Então essa mudança, ela comprova que quando a corrente elétrica passa por aqui, ela gera um campo magnético que vai interferir vamos dizer assim, na comunicação entre a bússola e o campo gravitacional, o campo magnético terrestre, no caso aí. Ok? Então, assim, um ímã ou um condutor percorrido por corrente originam na região do espaço que os envolve um campo magnético. Tá? Então, tanto um ímã ou um condutor percorrido por corrente elétrica, ele gera na sua vizinhança um campo magnético. Um ímã, de uma forma, né, permanente, né? E no caso do fio condutor, enquanto existir a passagem da corrente elétrica. Tá? Você consegue visualizar através dessa ilustração aí. E aí a gente começa a entrar na parte matemática. Tá? Então, atenção agora, que praticamente agora é a primeira formulazinha da aula de hoje. Uma aula bem teórica, né? Bem um pouquinho cabulosa aí, né? Porque tem muito conceito.
certo? Mas a ideia é vocês tentarem buscar tudo aquilo que vocês viram em eletrostática e tentar fazer uma comparação com o magnetismo. O que conseguir aproveitar, certo? É lucro, porque você não precisa ter informação nova, tá? Então, inicialmente, ó, a lei de Biot-Savart, né? São duas pessoas, né? A gente pensa que é um cara só, mas na verdade são dois franceses, dois físicos franceses, tá? Eles desenvolveram essa lei, tá? Eles mexeram muito na área de magnetismo, né? As suas experimentos foram, né, muito importantes para o desempenho da lei de Ampère, que é o tema da nossa próxima aula, certo? E tanto na área de física elétrica quanto de física elétrica, tá? Mas para aqui a gente vai contribuir a questão da parte elétrica, tá? Que é a comprovação dessa parte da geração do campo magnético através da passagem da corrente elétrica para um fio condutor. Na verdade, o que acontece? No mesmo ano, tá? Em 1820, Ørsted ele verificou a existência do campo magnético, tá? E Biot-Savart conseguiram mensurar, ou seja, calcular o valor desse campo, tá? Então, deu início ao estudo e essa dupla sertaneja aí, né, conseguiu mensurar, né, quantificar o valor do campo magnético, tá? Vamos lá. Então, o que é que a lei diz, tá? A lei diz que o vetor indução magnética elementar, ou seja, em cada ponto, né, no ponto P, originado pela corrente elétrica de intensidade I, veja que você tem um fio condutor aqui, ó, esse fio condutor, que é atravessado por uma corrente I, e ele está num plano, tá? Num plano π. E a gente está considerando um pedaço pequenininho ΔL, tá? Então, se eu isolasse aqui um pedacinho do fio, certo? E deslocasse, né, uma distância R, eu ia localizar um ponto P. Então, eu vou analisar o ponto P, o que acontece. Veja que o ponto P, ele forma um ângulo alfa, tá? Um ângulo alfa em relação à corrente elétrica, certo? Então, lá. Então, a primeira coisa que a gente consegue verificar é que a direção do campo da indução magnética, ela é perpendicular ao plano π. Por enquanto, ela pode ser para cima ou pode ser para baixo, tá? Segunda coisa é a intensidade. Olha a formulazinha que ele encontrou. ΔB, né, a variação da indução magnética é dada pela razão de μ0 sobre 4π vezes I vezes ΔL, sendo de alfa sobre R ao quadrado. Então, vê só lá. Primeira coisa, o que é que a gente percebe? A gente percebe que o campo magnético, ele é diretamente proporcional a quem? Ele é diretamente proporcional, né, à corrente elétrica, ao ΔL, né, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Veja que esta μ0 sobre 4π é uma constante universal, tá? Igual lá a constante de Coulomb da força elétrica, tá? Só que aqui eu não estou dando um nome especial a ela. E o μ0, certo? O μ0 é a permeabilidade de um vácuo, no caso, o meio que ele se encontra. Tá? E aí no vácuo eu teria 4π vezes 10 elevado a menos 7. Então eu preciso ter a minha distância do ponto até o fio, o ΔL, que esse ΔL vai ser mínimo, o ângulo e a corrente, tá? E o sentido é dado pela regra da mão direita. Eu não estou preocupado agora com essa fórmula aqui, tá, gente? Não estou preocupado com essa fórmula aqui agora, tá?
vamos analisar inicialmente o sentido da regra da mão direita. Que essa aqui, ela vai dar o sentido do campo magnético. Certo? Essa regra da mão direita, que alguns livros chamam de regra da mão direita número 1, eu costumo chamar que é a regra da mão direita do saca-rolha. O que é que ela diz? Deixa eu passar o próximo slide. Que se você apontar o seu dedo na direção da corrente, isso, a corrente atravessando um condutor, certo? O dedão na direção da corrente, certo? E a ponta dos dedos contornando, abraçando o fio, ele dá o sentido do campo magnético. É como se fosse um saca-rolha, né? Você aponta o dedão na direção da corrente e o dedão e a ponta dos dedos dá o sentido do campo, tá? Para ficar fácil, vamos fazer uma situação no plano, tá? Porque aí vai ficar mais fácil visualizar, que ele vai usar alguns elementos. Então, o que a gente viu na primeira figura foi essa, que é a visão em perspectiva, certo? Que é a visão mais difícil de visualizar, tá? Se você olhasse de cima, imagine que a gente esteja dando aula de desenho técnico, as vistas, né? Você tem a vista em perspectiva e agora você vai ver o seu desenho por cima. Se você filmar por cima, o que você vê? Ó? Você vê exatamente isso. Ó, tá? Uma corrente, né? Elétrica e um fio, certo? Essa bolinha aí do lado I, ela indica que ela está saindo do papel. Ela está vindo em direção para a gente. Tá? É uma convenção. Numa visão lateral, uma visão frontal, no caso aí, eu tenho, ó, à direita do fio, um bocado de xizinho. O que é que significa isso? Que meu campo magnético está entrando à direita do papel, certo? E saindo à esquerda do papel. Então, ó, anota aí, ó. A bolinha, né, o pontinho, grandeza orientada do plano para o observador, ou seja, saindo do plano. Onde você lê plano é o papel, né, da sua prova, do seu caderno. E o X, ele indica que o campo está perfurando o papel, está entrando para dentro do papel, certo? Um está saindo e o outro está entrando, ok? Então grave aí esse slide aí, que ele é bem importante quando a gente for analisar espiras, tá? Espiras com várias correntes, aí você vai ter um campo em sentido, geralmente em sentido contrário, né? Porque um tem que anular o outro, né? Para buscar um ponto de equilíbrio. Vamos lá. Então, olha só, imagina que você tem uma espira aí, uma espira circular, onde está atravessando uma corrente elétrica. Então, você tem aí o sentido da corrente, de azul, tá? De azulzinho aqui, ó. Tá? E através do sentido da corrente, você consegue verificar o sentido de quem? Do campo magnético, tá? Que nesse caso está apontando para fora, né? Que também é chamado pela regra do empurrão, ou regra do tapa, né? Do tapa, tá? Então a direção ela é perpendicular ao plano, a intensidade é dada pela aquela formulazinha da lei Biot-Savart, tá? Só que tem um detalhe aqui, né? No nosso caso aqui, ó, como a direção ela é perpendicular ao plano, o meu ângulo vale 90 graus. E o 190 vale 1. Então aqui essa parcela onde tem aqui, deixa eu ligar a caneta aqui rapidinho. Essa parcela onde tem seno, ela já some. Tá? E o ΔL, para uma volta completa de uma espira, eu vou andar 2πr. Tá? Então, se eu substituir isso na equação, né, esse R de cacho vai embora com esse R aqui de cima. Aí você vai encontrar, né, a formulazinha para calcular o campo magnético no centro da espira, tá? Importante falar isso. No centro da espira vale a permissividade do meio vezes a corrente elétrica sobre R.
O QR é a distância até o centro da espira, o raio da espira, certo? E o sentido é dado pela regra da mão direita, que foi a primeira coisa que a gente fez, que é dado pelo empurrão indo para a esquerda, tá? Tranquilo? Então, ó, campo magnético para uma espira é dada por essa expressão aqui. Anota aí no teu resumo aí o campo magnético da espira. No caso da espira, né, ela pode trabalhar com vetor. A espira pode também ser representada no plano da figura. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, o meu campo magnético girando no sentido anti-horário. Se eu aplicar a regra da mão direita, o meu campo vai estar saindo. Lembra do conceito lá dos polos? A indução, as linhas de indução, elas nascem, divergem do polo norte. Então, se está saindo aqui, né? Está saindo aqui, né? Eu teria que essa face aqui, ela funcionaria como um polo norte. Já na situação inversa, no sentido horário, pela regra da mão direita, né? Meu campo magnético seria entrando no papel. Por isso eu estou representando com o X, tá? E aí, como está entrando no papel, ele vai funcionar como um polo sul, tá? As linhas de indução estão convergindo para o polo sul, o nosso polo negativo lá da eletrostática, tá? É só uma maneira de tentar fazer uma analogia entre os dois capítulos para tentar facilitar a compreensão, tá, gente? Mas uma coisa é magnética e outra coisa é magnético e elétrico, tá? Mas é só questão de informação. Um caso particular da espira é quando você tem várias espiras, né? Então, se você tem várias espiras iguais, você obtém aí uma bobina. Como o diâmetro da espira ela é muito maior do que a espessura da espira, eu chamo de bobina chata. Tá? E aí, o vetor indução é dado pela formulazinha qual? Se eu sei calcular para uma bobina, para uma espira, é só multiplicar isso por quem? Pelo número de espiras, que aí eu teria a minha bobina chata. Tá, gente? Então, se você sabe a expressão para se calcular o campo magnético de uma esfera circular, você sabe automaticamente calcular a indução magnética para uma bobina chata. É só multiplicar por qual? Pelo número de bobinas, tá? Aproximando o ímã de uma bobina, verifique-se que o polo norte do ímã atrai o polo sul. Aquela história que eu tinha falado, né? No nosso caso aí, ó, né? Você tem aí polos contrários, né? Existe a atração. E no caso contrário, eu teria a repulsão. É somente a comprovação por sentido da corrente elétrica, tá? Então você consegue verificar o sentido da corrente elétrica através dessa ideia aí, tá bom? Vamos aproveitar agora e fazer um exercício, né? Bem simples, para a gente fixar a lei de Biot-Savart. E vou deixar duas questões propostas. E aí no próximo vídeo eu venho com a resolução das duas, ok? Vou dar um tempinho para vocês tentarem responder, mas aí eu já gravo em 48 horas a resolução, tá? Então vamos lá. A questão fala o seguinte. Questão retirada lá do livro Fundamentos da Física, tá? Vê lá. Duas espiras circulares, E1 e E2. Tá vendo que você tem uma E1 aqui fora, externa, e E2 internamente. Concêntrica, ou seja, possui o mesmo centro, tá? O mesmo centro O, de raios R1 igual a 10π e R2 igual a 2,5π.
são percorridas pelas correntes elétricas I1 e I2, indicadas na figura. Sendo I1 igual a 10 amperes e Mi igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, caracteriza o vetor indução magnética originado pela corrente elétrica I1 no centro O. Determine o valor de 2 para que o vetor indução magnética resultante no centro seja nulo. Galera, na verdade, uma questão normal, certo? O correto seria perguntar apenas a letra B, tá? Porque para a gente chegar na letra B, eu preciso fazer a letra A, tá? Acompanha comigo. Então, pessoal, então inicialmente eu tenho a esfera 1, tá? Eu tenho a corrente que está no sentido horário, tá? Se está no sentido horário, no centro da esfera, o meu campo magnético está saindo do papel, aplicando a regra da mão direita, a regra do saca-rolha. Tá? Desculpa, ela está entrando no papel, um xizinho. Tá? O sentido é o sentido horário. Tá? Bota o dedão no sentido da corrente elétrica e ao contornar a aresta, você visualiza que o campo magnético está entrando, está perfurando o papel usando essa simbologia X. Então, se eu sei que a corrente elétrica vale 10 e o raio, que é a distância, vale 10 π centímetros, se eu converter isso para metros, né, é só utilizar 10 elevado a menos 3. E aí vou jogar na formulazinha. B1 igual a μ0 sobre 2 e 1 sobre R1. O que é μ0? 4π vezes 10 elevado a 7 sobre 2. 10 é a corrente elétrica. E aqui eu tenho a distância. A distância. Fazendo essa continha, tá? Eu vou encontrar 2 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Tá? Menos 5 Tesla. Na letra B, veja que eu vou precisar desse B aqui, ó, para jogar na segunda etapa. Então, vou fazer o B, a espira 2 isolada, tá? Então, eu tenho uma corrente elétrica agora está no sentido anti-horário. Se está no sentido anti-horário, usando a regra da mão direita, o meu campo magnético, a minha indução magnética está saindo do papel. Né? Foram dados os seguintes dados, tá? Convertendo centímetro para metro, você vai multiplicar isso por 10 a menos 2, tá, gente? A menos 2, tá? Então, aplicando essa formulazinha aqui, né? B2 igual a μ0 sobre 2 e 2 sobre R2. Veja que eu não tenho o valor de I2. Então, eu tenho uma única equação com duas variáveis. Eu não conheço B2 e não conheço B1. Agora, pessoal, o que ele quer? Ele quer que o meu campo magnético no ponto O seja zero. Ó, no ponto O seja zero. Aqui está o ponto O. Então, se eu tenho um campo elétrico que está entrando no papel, que é o B1, e tem um campo magnético que está saindo do papel, B2, se eu quero que essa resultância seja igual a zero, só tem uma forma de ser. B1 tem que ser igual a B2. Tá? Então, B1 igual a B2 porque ele quer que no centro seja nulo. Então, só tem uma forma de ser nulo. P1 sendo igual a B2. Tá? E aí você joga, igualando as duas equações, ó, fica até mais fácil. Ó. Esse Mi vai embora com Mi, o 2 vai embora com 2, e fica essa relação, né? I1 sobre R1 e 2 sobre R2. Se eu tenho a razão dos raios, eu sei qual é a razão das correntes. Tá? Então, a corrente I1 vale 10.
o primeiro raio é 10 a menos 1, já transformando para metro. E do segundo raio é 2,5 vezes 10 a menos 2, também transformando para metro. O que eu calculo aqui? Que a minha corrente 2 da segunda espira tem que ser igual a 2,5. Então eu tenho como resposta o quê? Na letra A, meu campo magnético ele é entrando no papel com a intensidade 2 vezes 10 a quinta Tesla. E a minha corrente I2, que percorre a segunda espira no sentido anti-horário, tá? Vale 2,5 amperes. Ok? Fica para vocês tentarem, né? Essas duas questões, esses dois exercícios propostos, tá? Eu vou deixar o link para visualização da resolução dessas duas questões, tá? E na nossa próxima aula veremos a parte 2, tá? Onde a gente vai analisar a lei de Ampere. É sequência aí dos campos magnéticos, só que a gente vai começar calculando o campo magnético no fio condutor, no fio retilíneo, tá? E aí são questões mais com cara de prova, na parte de magnetismo, tá? Na verdade, esse assunto, quando cai em prova, ele cai como resultado da obtenção de quê? Da força magnética, tá? São dois assuntos tópicos, dois tópicos principais desse capítulo. É fluxo magnético e força magnética, tá? Então, na próxima aula, a gente começa a ver conceitos da força magnética, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, bons estudos. E qualquer dúvida, pode enviar para o nosso WhatsApp, para o nosso e-mail, que a gente vai ter maior satisfação de gravar uma aula para tirar dessa dúvida, tá bom, gente? Um abraço a todos, até a próxima.